Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a aula vai ser sobre tireoidite, tá bom? Então, vamos lá. É importante a gente relembrar, já falei isso em uma aula anterior, sobre a diferença de tireotoxicose e hipertireoidismo. A tireotoxicose é o estado clínico que resulta do excesso dos hormônios tireoidianos no tecido. Já o hipertireoidismo é o aumento da síntese e secreção dos hormônios tireoidianos pela tireoide, tá? Logicamente que o hipertireoidismo vai acabar como sintoma e na tireotoxicose, tá? Mas são coisas diferentes. E nós temos outras causas de tireotoxicose, né? Em geral, os quadros clínicos são mais leves que na doença de Graves. Vamos lá, classificação. A classificação, a tireoidite, como o próprio nome fala, é um processo inflamatório da tireoide. Nós temos vários tipos de tireoidite. Nós temos a tireoidite autoimune, nós temos a pós-parto, silenciosa ou indolor, temos a tireoidite subaguda dolorosa, temos a tireoidite infecciosa aguda, temos a tireoidite Riedel e temos as outras, que são causadas por drogas, pós-irradiação ou sarcoidose. Em 1912, o Dr. Hikaru Hashimoto foi quem descobriu a tireoidite Hashimoto, e por isso o nome tireoidite Hashimoto, ok? As doenças autoimunes da tireoide, nós temos dois pilares, né? Nós temos de um lado o mixedema idiopático, que é o hipotireoidismo sem bócio, né, que é uma tireoide atrofiada, e do outro lado, no outro extremo, nós temos a doença de Graves, que é o hipertireoidismo com bócio, tá? Então, assim, nós temos, na população geral, nós temos anticorpos presentes, mas nós temos muito mais anticorpos nas doenças da tireoide. Então, na população geral, nós temos de 5 a 20% dos anti-tireoglobulina e de 8 a 27% do anti-TPO. Na doença de Graves, nós temos a presença do TRIBE em 80 a 95% dos casos, nós temos a anti-tireoglobulina em 50 a 70% e o anti-TPO de 50 a 80%. Já na tireoidite autoimune, nós temos o TRAB de 10 a 20%, valor baixo, nós temos o antitíreo de 80 a 90% e também temos o anti-TPO de 90 a 100% dos casos. A patogênese, a patogenia da tireoidite. Nós temos a predisposição genética poligênica, que estão associados ao HLA-DR3, nós temos o HLA-DR5, que é a forma com bócio, nós temos associação com HLA-B8, que são de ambas, e temos frequência aumentada na síndrome de Down e na síndrome de Turner, tá? E os fatores desencadeantes externos: gravidez, iodo, irradiação, idade, infecções virais, drogas. Isso tudo o que vai levar? Isso tudo vai levar a uma inflamação crônica autoimune, levando à apoptose e destruição dos folículos tireoidianos. Então, nós temos predisposições genéticas, mas os desencadeantes externos que vão levar a uma inflamação crônica, levando à apoptose e destruição dos folículos tireoidianos, levando à liberação dos hormônios tireoidianos para a corrente sanguínea, ok? Vamos lá, então. Tireoidite autoimune, a incidência, como sempre, é maior nas mulheres, de 8 a 9 vezes maior que nos homens. Todas as idades, o pico é entre a terceira e a quinta década, tá? Entre 30 e 50 anos. E também tem associação com outras doenças autoimunes, tá? Então, existe uma história pessoal de doença autoimune e familiar. Então, anemia perniciosa, diabetes tipo 1, síndrome de Addison, artrite reumatoide, hepatite autoimune, vitiligo, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico. Então, geralmente, a pessoa que tem uma doença autoimune, se a gente pesquisar, geralmente nós encontramos outra. Então, é sempre bom perguntar: você tem alguma outra coisa? Porque, geralmente, isso acontece, tá? O quadro clínico dessa tireoidite autoimune. Forma com bócio é a apresentação mais clássica e inicial, tá? O aparecimento é gradual. O tamanho desse bócio, ele é um tamanho moderado, raramente leva a compressão, tá? Ele é firme, móvel, superfície lisa, indolor à palpação, tá? Na ultrassonografia, nós vamos ter um parênquima heterogêneo com áreas hipoecóicas mal definidas, separadas por traves ecogênicas de fibrose. Isso está muito bem descrito quando essas pessoas fazem a ultrassom. Geralmente está exatamente assim descrito, tá?
O que geralmente acontece? Essas pessoas eles geralmente abrem um quadro com eutiroidismo, mas eles podem avançar para o eutiroidismo de 3 a 5% ao ano, tá? Um hipotiroidismo subclínico ou manifesto. As formas atípicas, né? As formas atípicas são casos de tireotoxicose na fase aguda, tá? Uma tireoidite silenciosa ou pós-parto. Tá? A apresentação clínica a apresentação clínica aí já muda, é com bócito doloroso, pode acontecer na maioria dos casos, tá? Associação com outras doenças tireoidianas também, tipo doença de Graves, adenomas, carcinomas também pode acontecer. Linfomas em mulheres. A tireoidite autoimune, como é que é o diagnóstico? Como é que isso acontece? O padrão ouro é a biópsia, tá? Na biópsia vai vir lá, tireoidite, tá? Ela pode vir em eutiroidismo ou pode vir com TSH alto, com T4 livre baixo, T3 livre baixo. Então, assim, ela pode abrir tanto em hipo como em eutiroidismo, não tem uma regra. Nós temos o antiperoxidase positivo, que é o anti-TPO, anticorpo antitireoglobulina e outra sonografia característica, como eu já falei anteriormente, sobre aquelas características que são muito bem descritas na ultrassom, tá? Diagnóstico diferencial pelo bócito difuso tóxico e pelo adenocarcinoma da tireoide. O tratamento dessa tireoidite autoimune, observação, porque muitas vezes os pacientes estão em eutiroidismo, a gente não vai fazer nada, tá? Paciente em hipotireoidismo, vamos tratar, né? Se houver cirurgia, se houver compressão, cirurgia, tá? Tireoidite silenciosa e pós-parto. É um outro tipo de tireoidite. Ela a gente chama de tireoidite silenciosa ou indolor ou linfocítica subaguda ou de rachitoxicose, tá? É uma fase aguda da tireoidite autoimune. Se ocorrer após parto, ela leva o nome de tireoidite pós-parto, que é muito comum, tá? Como é que acontece? Nós temos uma inflamação autoimune aguda, né, que leva à destruição das células foliculares e ruptura folicular. Esse hormônio tireoidiano pré-formado é liberado juntamente com a tireoglobulina. Então, há o hormônio pré-formado e a tireoglobulina aumentada na circulação. Isso leva à diminuição do TSH, baixa captação pela cintilografia da tireoide. Então, isso é o que acontece. Então, há inflamação, há destruição, o hormônio é liberado na corrente sanguínea, diminuição do TSH. Como não há aumento da produção, e sim o aumento da liberação desses hormônios, a captação pela cintilografia é baixa. Tireoidite silenciosa, vamos lá. A tireoidite silenciosa, como é que acontece? Nós vamos ter a fase tireotóxica, né, que é aquela fase que os hormônios são liberados na corrente sanguínea. Depois a fase do hipotireoidismo e depois, geralmente, eles entram em eutiroidismo de novo. Então, é um círculo, né? Tireotoxicose, hipo e eu. Tireoidite pós-parto. Geralmente acontece no primeiro ano pós-parto, tá? Então, logicamente, que é mais comum em mulheres, o anti-TPO é elevado no primeiro trimestre da gravidez ou imediatamente após parto, tá? Essas mulheres geralmente também têm outras doenças autoimunes, tá? Existe uma história familiar de doença tireoidiana autoimune. Não vale a pena, né, a gente fazer a cintilografia durante a gravidez. A gente deixa passar o parto, passar o período de amamentação pra gente fazer, tá? Mas é característico, essa mulher geralmente tem uma tireoidite ali no primeiro ano de pós-parto. 25% vai ter o padrão clínico trifásico, né? Primeiro abre o quadro com a tireotoxicose, 2 a 6 meses após o parto. Dura aí 2 a 6 semanas de duração geralmente. Aí depois entra em hipotireoidismo, tá? Pode não acontecer, mas geralmente entra em hipotireoidismo, porque 50% das mulheres vão direto para o eutiroidismo. Aí a gente vai acompanhar o TSH a cada 2 meses no primeiro ano, tá? Depois a gente pode acompanhar de 3 a 8 meses após parto e 2 a 6 meses de duração, geralmente que isso ocorre. E depois elas entram de novo em eutiroidismo, que é quando a tireoide volta ao normal. Então é característico, tireotoxicose, entram em hipo, algumas entram em hipo ou não, outras vão direto para o eutiroidismo, mas geralmente depois de 3 a 9 meses após parto,
a tireoide volta ao normal. É uma coisa transitória. O hipotireoidismo crônico e eubócio ocorre em 10 a 20% dos casos e é mais comum em multíparas, em história de abortos espontâneos, anticorpos positivos elevados, valores muito baixos do TSH na fase tireotóxica, tá? Ocorrência do quadro, de novo, parto pode acontecer. Então, mulheres que têm uma tireoidite pós-parto, elas têm uma tendência maior a ter uma tireoidite pós-parto posteriormente, tá? Tratamento. Tireotoxicose, drogas antireoidianas não são recomendadas. Por quê? Porque a gente não tem aumento da produção, né? A gente não tem aumento da produção, então não tem por que eu dar uma droga antitireoidiana. O que eu tenho que fazer é dar medicações para diminuir os sintomas, diminuir os efeitos das catecolaminas, né? Então, o que eu posso fazer? O beta-bloqueador, por exemplo, o propranolol, né? A gente faz a menor dose possível, né? Essa mulher tá ali, às vezes, amamentando, né? Então, assim, geralmente por poucos meses a coisa se resolve, tá? O hipotiroidismo, se acontecer, tratar quando os sintomas são importantes, porque geralmente também é transitório, tá? E a gente começa também a retirar esse medicamento 6 a 12 meses depois, tá? Se mantiver na amamentação, a gente vai acompanhando. Se tiver essa grávida tiver uma nova gravidez posterior, a gente também tem que ficar de olho, porque tem uma chance maior de vir a ter de novo. Tireoidite subaguda, um outro tipo de tireoidite. Tireoidite também chamada de granulomatose ou de Kervai ou de células gigantes. Ela também tem um padrão trifásico, que é muito característico, tireotoxicose, hipotireoidismo e depois eutireoidismo. Ocorre na segunda a quinta década, tá? Ela também é mais comum em mulheres, 3 a 6 vezes mais. Nós temos um VHS aumentado, tá? O VHS normal praticamente exclui a tireoidite subaguda, tá? É a forma mais comum de tireoidite. A etiologia, provavelmente uma etiologia viral, nunca foi confirmado, mas provavelmente tá? Infecções das vias aéreas superiores prévias, tem aquela fase prodrômica de dor muscular, mal-estar, fadiga, às vezes uma febrícula, períodos de epidemias de doenças virais sazonais. Então, parece haver uma correlação com o coxavírus, com a influenza, com o adenovírus, tá? Então, aquela paciente que tem um quadro ali viral e desenvolve uma tireoidite. O que a gente tem, geralmente, na macroscopia é uma glândula geralmente aderente. Na microscopia, nós vamos ter neutrófitos, linfócitos, teremos histiócitos, né, que eles se agrupam em colóides, chamadas células gigantes multinucleadas, granulomas, grau variável de fibrose, tá? E depois o padrão histológico normal. O quadro clínico, né, 2 a 6 meses, alterações sistêmicas, febre, mal-estar, fadiga, mialgia, né, história recente de infecção viral, como a gente falou, dor, uma irradiação por ângulo da mandíbula, tá? Ouvido e região anterior do tórax, então a região cervical fica dolorida, tireoide de tamanho normal ou moderadamente aumentada, um lobo maior que o outro, consistente, firme e dura. Pode haver até nódulo, tá? Uma tireotoxicose leve ou moderada, em 50% dos casos, com uma duração de 3 a 6 semanas. O hipotiroidismo, em 30% dos casos, pode durar até 6 meses. E o eutiroidismo, em 95% dos casos, ocorre após 6 a 12 meses. Novamente, né, o quadro de tireoidite, que é uma coisa cíclica, né? O diagnóstico, nós temos um VHS aumentado, mais de 100, geralmente na primeira hora. Hemogramas com leucócitos normais ou ligeiramente aumentados. Temos uma tireoglobulina aumentada, porque a liberação aumentada do hormônio tireoidiano da tireoglobulina para a circulação. A captação é baixa, como eu já falei várias vezes, não há produção. Se não há produção, captação baixa. A ultrassonografia com Doppler, uma glândula hipoecogênica com vascularização normal ou baixa, que diferencia do Graves. O Graves, a vascularização está aumentada, tá? A captação, vale só a pena ressaltar aqui, ela pode até estar um pouquinho aumentada na fase do hipo, mas isso é muito raro. Geralmente, teremos sempre uma captação baixa, tá?
Diagnóstico diferencial, né? Então, assim, nós temos a tireoidite Hashimoto, que é a tireoidite silenciosa, tireoidite aguda, degeneração hemorrágica aguda de nódulo, glóbulos histéricos, o carcinoma anaplásico e hipertireoidismo, qualquer causa de hipertireoidismo, Graves, por exemplo. Tratamento. Mais uma vez, não se usa as drogas antitireoidianas, porque nós não temos produção. Nós podemos usar o salicilato e a fenilbutazona nos casos leves. Os corticoides nas dor intensa ou não responsivos ou anti-inflamatórios nós podemos usar. Geralmente a gente usa a prednisona na dose de 40 a 60 mg dia. E a gente vai reduzindo progressivamente após uma semana e retirar em 4 semanas. A gente vai fazer o desmame do corticoide como a gente faz em qualquer outra patologia. Beta-bloqueador nos sintomas adrenérgicos da tireotoxicose, tá? Pacientes com aumento da pressão, frequência cardíaca acima de 90, tremores, a gente vai usar com certeza o beta-bloqueador, propanolol, por exemplo. Tá? E em algumas exceções a gente pode usar o verapamil, o diltiazem, não tem problema, tá? O hipotireoidismo sintomático e prolongado é muito raro, tá? Se tiver a gente tem que tratar, mas é raro. O tratamento aí é só um resumo, né? A gente pode usar propanolol de 10 a 40 mg dia, 3 a 4 vezes ao dia, atenolol, metoprolol, esmolol. De uma forma geral, o que nós mais usamos na prática é o propanolol ou atenolol, tá? Aí esse quadrinho é para diferenciar a tireoidite silenciosa da tireoidite granulomatosa. Então vamos lá. Bócio difuso nodular pode estar presente nas duas. Dor cervical, ela está presente na granulomatose, não está na silenciosa. Aqueles pródromos de infecção viral, de febre, mialgia, vai estar ausente na silenciosa e vai estar presente na granulomatosa. Disfunção permanente ou recorrência pode ocorrer na silenciosa e é raro na granulomatosa. O VHS, ele vai estar aumentado na granulomatosa, nós temos um processo ali infeccioso, tá? Anticorpos, história familiar de doença autoimune, vai estar presente na silenciosa e será raro na granulomatose, né? A granulomatose é mais um processo infeccioso, né? Então, não tem uma história familiar. A captação na fase tireotóxica vai estar baixa nas duas, nós estamos falando de tireoidite, não estamos falando de aumento da produção de hormônio, nós estamos falando de maior liberação do hormônio na corrente sanguínea. E a tireoglobulina, da mesma forma, estará alta nos dois, porque tem aumento da liberação. Agora aqui coloquei esse quadro para vocês para diferenciar um pouco a tireoidite do Graves, né? Então, vamos lá, na tireoidite silenciosa granulomatosa, nós vamos ter uma tireotoxicose leve e moderada por destruição folicular, início abrupto e padrão trifásico, né? Tireotoxicose, hipo e eutiroidismo. Na doença de Graves, nós temos uma tireotoxicose importante por hipertiroidismo, início insidioso sem padrão trifásico, tá? Na tireoidite, nós vamos ter um aumento da tireoglobulina por destruição. No Graves, nós vamos ter um aumento da tireoglobulina por hiperfunção, por aumento da produção. Na tireoidite, pode não apresentar bócio ou o bócio ser indolor, com ou sem nódulos, sem sopro ou frêmito. No Graves, bócio difuso indolor, sem nódulos e com frêmito, porque existe ali um aumento é um quadro que existe ali um aumento da passagem sanguínea, né? A vascularização está aumentada, por isso o frêmito. Na tireoidite, sem sinais de oftalmopatia de Graves, então não temos nada desses sinais de oftalmopatia. No Graves é ao contrário, com sinais de oftalmopatia infiltrativa, edema, eritema, dor, proptose, disfunção da musculatura ocular extrínseca. Na tireoidite, nós vamos ter uma hipocaptação e um hipofluxo na ultrassom e uma hipocaptação na cintilografia. No Graves é justamente o contrário, nós temos uma hipercaptação e hiperfluxo. Tireoidite, nós temos um TRAb negativo, o anti-TPO e a antitireoglobulina podem estar presentes, a razão de T3 total para T4 total menor que 20. No Graves, o TRAb vai estar positivo, o anti-TPO e a antitíreo podem estar presentes, e a razão é o contrário, nós vamos ter um T3, a razão T3, T4 total maior que 20. As tireotoxicoses geralmente são transitórias, semanas ou poucos meses. No Graves, a tireotoxicose é crônica, muitas vezes meses ou anos.
A tireoidite, aí dois tipos de, né, a tireoidite silenciosa granulomatosa, agora com a tireotoxicose factícia. O que é tireotoxicose factícia? É a tireotoxicose geralmente provocada por ingestão de hormônio tireoidiano. Geralmente, fórmulas, às vezes, de emagrecimento, onde se coloca o T3, dá geralmente uma tireotoxicose factícia. Então, na tireoidite silenciosa ou granulomatosa, nós temos uma tireotoxicose por destruição folicular. Na factícia, nós temos uma tireotoxicose por hormônio tireoidiano exógeno, né? Você está tomando hormônio. Na tireoidite, nós temos uma tireoglobulina aumentada. Na tireotoxicose factícia, uma tireoglobulina normal ou diminuída. Não tem nem produção, nem liberação aumentada. O que tem é que eu estou tomando hormônio exógeno e por isso não tem produção nem liberação, tá? Na tireoidite pode apresentar bócio, na factícia não apresenta bócio, na tireoidite sem sinais de oftalmopatia, a tireotoxicose factícia também sem sinais de oftalmopatia. As duas não vão captar na cintilografia, né? Uma por destruição, a outra por hipofunção. Na tireoidite, o anti-TPO e a anti-tireoglobulina, que são os anticorpos, podem estar presentes, na factícia não. A tireotoxicose de ambas geralmente é transitória, a outra, a tireoidite, ela tem aquela fase dela tricíclica, e a tireotoxicose factícia, geralmente quando a pessoa para de usar o hormônio, a situação se resolve. As duas têm uma razão T3 total, T4 total menor que 20. Na prática, o Graves, sem dúvida nenhuma, é a principal causa de tireotoxicose, mas não é a única, né? Então, tireotoxicose sem bócio ou oftalmopatia. Então, a gente tem que avaliar a necessidade de solicitar TRAb, tireoglobulina, os anticorpos, o VHS, a captação, a ultrassonografia, né? Então, assim, a gente tem que ter tudo isso, porque, assim, a tireotoxicose sem bócio e oftalmopatia não é Graves, e a gente aí tem que pesquisar. Vamos lá então. Agora nós temos a tireoidite supurativa. Vê-se que a pessoa está doente, está com um processo infeccioso ali. Então ela é aguda, ela é infecciosa. É um abscesso tireoidiano, ela é rara. Tá? A infecção por qualquer agente pode causar. Então, estafilococcus. Então, todas essas bactérias aí podem causar. Fungo, micobactéria, qualquer infecção pode causar isso. Qualquer bactéria pode causar isso, tá? O aumento é uni ou bilateral da glândula. Pode haver abscesso, tá? É uma dor severa, disfagia, disfonia, febre, mal-estar, o paciente está doente, tá? Sinais de inflamação aguda da glândula e dos tecidos vizinhos, a gente vê, né? O paciente está realmente com um processo infeccioso ali na região da tireoide. Geralmente, os hormônios tireoidianos são normais, não levam a tireotoxicose. Hemograma com sinais de infecção, leucocitose com desvio à esquerda. Febre alta, VHS aumentado, o diagnóstico é por punção com agulha fina e cultura, que a gente vai identificar o agente, né? O diagnóstico diferencial com a tireoidite subaguda, com cisto de ducto tireoglosso inflamado. E o tratamento, geralmente drenagem cirúrgica, biópsia e antibiótico terapia, né? Tireoidite de Riedel, ela é rara, é uma manifestação tireoidiana de processo fibrótico sistêmico, tá? Fibrose em outros locais, muitas vezes, retroperitório, é uma fibrose da tireoide e estruturas adjacentes. Existe uma compressão da traqueia, do esôfago, do laríngeo recorrente, ela é insidiosa. A tireoide moderadamente aumentada, pétrea, assimétrica, não móvel, tá? A etiologia é desconhecida, geralmente, principalmente em mulheres de meia idade. Hipotireoidismo e hipoparatireoidismo ocasionais. A captação pela cintilografia também vai estar diminuída, geralmente é diminuído normal, os anticorpos são negativos, tá? E o diagnóstico também é biópsia, né? A gente vai ver uma infiltração por eosinófilos e fibrose extensa, desculpa. A tireoide ela fica endurecida, pétrea, tá? O tratamento muitas vezes a gente tem que usar os hormônios tireoidianos para melhorar o hipotireoidismo, mas não vai melhorar o bócio. Corticóide, metrolexato, tamoxifeno podem estabilizar a fibrose nos estágios iniciais, e a cirurgia é o padrão para a gente retirar o tecido fibrótico. Tireoidite induzidas por droga. Nós temos aí a amiodarona, tá? A amiodarona, ela leva uma sobrecarga de iodo, tá? Ela pode levar a tireotoxicose em 23%. Nós temos as tireoidites
causadas pela miodarona tipo 1 e tipo 2. Mais à frente eu vou explicar para vocês direito a diferença, tá? Pode levar o hipotiroidismo pelo aquele efeito de Wolff-Chakoff, tá? Lipossolúvel, eliminação completa da droga pode levar meses. Monitoramento da função tiroidiana. O que a gente faz? Antes de começar a miodarona, a gente dosa, e depois a gente dosa, o paciente vai começar a miodarona, a gente dosa a função tiroidiana mensalmente nos primeiros 3 meses, depois a cada 3, 6 meses. E aí, o que ela faz? A miodarona ela faz 2 tipos de tirotoxicose, o tipo 1 e o tipo 2. O que acontece, assim? Vou ler aqui para vocês, mas basicamente o seguinte: o tipo 1, ela acontece em áreas de deficiência de iodo. O tipo 2, em áreas suficientes em iodo. O tipo 1, pacientes com doença autoimune tireoidiana prévia subclínica, tem os anticorpos positivos. Geralmente o tipo 2 não tem doença prévia autoimune. Tipo 1, existe a captação alta, ou seja, eu tenho produção, eu tenho aumento da liberação e secreção, eu tenho aumento da produção e liberação dos hormônios. A tipo 2 não é, a tipo 2 tem a captação baixa, porque aí eu tenho simplesmente só a liberação aumentada dos hormônios pré-formados, tá? Nós temos a interleucina C aumentada discretamente no tipo 1 e muito elevada no tipo 2. A1 vai dar um hiperfluxo ao dobro da ultrassom, A2 um hipofluxo, e foi isso que eu falei. A tipo 1, a gente vai ter um aumento da síntese e liberação, tá? Nós temos o hipertiroidismo por efeito da base do Graves, e aí a gente tem o aumento da síntese e da liberação. A tipo 2, a gente tem o efeito tóxico direto nas células foliculares, levando à liberação do hormônio pré-formado, tá? A tipo 1 ela é mais comum em homens e não é dose dependente. A tipo 2 não tem assim, não é mais comum nem em homem nem em mulheres. A tipo 1 tratamento será as drogas antitiroidianas, porque eu tenho que diminuir a produção, né? Posso usar o lítio, radioterapia, cirurgia, descontinuar a miodarona, tem que interrogar, muitas vezes com o cardiologista, se é possível, se não é. A tipo 2 fala mais a favor de um processo inflamatório, né? Aumento da liberação. Então, glicocorticoides em altas doses, ácido iopanoico, descontinuar a miodarona, a gente cai na mesma situação, temos que conversar com o cardiologista se é possível ou não descontinuar essa miodarona. Tireoidites induzidas por drogas, nós também temos o lítio, tá? Que em pacientes com autoimunidade tireoidiana prévia, pode aumentar as concentrações séricas de anticorpos antitireoidianos. E aí esse paciente pode levar a um hipotiroidismo subclínico ou clínico, tá? Pode também ter um efeito direto, levando a tireotoxicose, que chama tireoidite indolor lítio induzida. Então, também pacientes que usam lítio, a gente vê muito isso na prática clínica também. Eles muitas vezes fazem alteração da função tireoidiana. O interferon alfa e a interleucina C2 são drogas que também podem levar a tireoidite. O que a gente costuma fazer? Antes de iniciar essas drogas, né? Testar a função tireoidiana, dosagem sérica dos anticorpos, que a gente sabe que os pacientes que têm anticorpos positivos, eles têm uma chance maior de desencadear a doença, e a gente repete a função tireoidiana a cada 6 meses. Essas tireoidites são mais raras, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, que são as tireoidites causadas por doenças granulomatosas, por inibidor da tirosinoquinase, que é o sutinib, tá? Pacientes que fazem radioterapia de câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes também fazem tireoidite, radioterapia também. E é isso, tá, que eu queria falar para vocês sobre tireoidite, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.